Se você acredita que o mundo recompensa quem é justo, este vídeo não é confortável. E talvez seja exatamente por isso que você precisa ficar até o final. A maioria das pessoas não perde porque é fraca. Perde porque acredita em regras que só existem para mantê-las no lugar. Você foi ensinado a ser correto, paciente, previsível. E previsibilidade é uma sentença silenciosa. Enquanto você espera reconhecimento, alguém mais ousado ocupa o espaço. Enquanto você tenta ser compreendido, alguém mais estratégico controla a narrativa. Enquanto você acredita que caráter basta, outros usam percepção, timing e pressão psicológica. Isso não é azar, é engenharia social. Existe um jogo invisível acontecendo o tempo todo. Ele não aparece nos livros de autoajuda, não é ensinado na escola, e quase ninguém fala sobre ele em voz alta. Mas ele decide quem lidera e quem obedece. Observe com atenção. Quem fala menos, mas é ouvido. Quem entra numa sala e muda o clima sem levantar a voz. Quem raramente se explica, e ainda assim é respeitado. Essas pessoas não são melhores, são mais conscientes. Elas entenderam algo que a maioria ignora. O mundo não funciona com base em intenção, mas em percepção. Não recompensa quem sente mais, recompensa quem controla melhor. E se você não aprende isso, acaba vivendo dentro do jogo de alguém mais. Há séculos, um homem decidiu parar de romantizar o comportamento humano. Enquanto filósofos falavam sobre virtude, ele observava decisões reais. Enquanto outros discutiam moral, ele estudava poder. Nicolau Maquiavel. Ele não escreveu para te tornar uma pessoa boa, escreveu para te tornar uma pessoa lúcida. Maquiavel percebeu que homens bem-intencionados costumam ser devorados por sistemas cruéis, que quem se recusa a enxergar a brutalidade do mundo acaba sendo esmagado por ela, e que ignorar o jogo não te torna moral, te torna vulnerável. Eu demorei para entender isso. Durante muito tempo fiz tudo certo, trabalhei mais do que precisava, evitei conflitos, esperei ser visto, e o que recebi em troca foi silêncio. Pessoas menos capazes avançaram, pessoas mais barulhentas dominaram, pessoas estrategicamente frias tomaram decisões que afetaram minha vida, sem pedir permissão. Foi nesse momento que algo mudou. Eu entendi que o problema não era falta de esforço, era falta de leitura psicológica. O mundo não pergunta se você é bom, ele testa se você é firme. Não avalia suas intenções, avalia seus limites. E quando você entende isso, não dá mais para fingir ignorância. A partir daqui, você tem duas escolhas: continuar acreditando em histórias reconfortantes ou aprender a operar dentro da realidade como ela é. Mas atenção, esse conhecimento tem um preço. Depois que você enxerga o jogo, não pode mais se esconder atrás da ingenuidade. Você deixa de ser vítima do sistema e passa a ser responsável pela sua posição nele. Nos próximos minutos você vai entender por que certas pessoas nunca são respeitadas, mesmo sendo boas, e por que outras, silenciosamente, se tornam perigosamente influentes. Mas antes de continuar, grave isso na sua mente. Quem não entende psicologia de poder acaba sendo moldado por ela. E isso é apenas o começo. Existe um erro silencioso que mantém pessoas presas no mesmo lugar por anos. Ele não parece um erro, parece virtude. Esse erro é acreditar que transparência gera respeito. Você foi condicionado a explicar demais, a justificar decisões, a provar que não tem más intenções. Mas no jogo real do poder, quem se explica demais perde autoridade. Observe como as pessoas realmente respeitadas se comportam. Elas não pedem permissão para existir, não se defendem o tempo todo, e raramente sentem a necessidade de convencer, porque respeito não nasce de argumentos, nasce de limites. Quando você sente que precisa ser compreendido, você já está em posição inferior. Quando você tenta agradar a todos, você comunica insegurança, e insegurança é um convite silencioso para ser testado. O mundo testa quem parece flexível demais, não com ataques diretos, mas com pequenas invasões, pedidos sutis, desrespeitos disfarçados, brincadeiras que passam do limite. E se você não reage, a mensagem é clara: posso avançar mais. A maioria das pessoas não percebe isso. Elas acham que estão sendo maduras. Na prática, estão treinando os outros a ignorá-las.
Maquiavel observou isso com precisão brutal. Ele entendeu que homens excessivamente bons tendem a ser usados por homens menos escrupulosos, não porque são fracos, mas porque se recusam a enxergar a natureza humana como ela é. As pessoas não respondem à bondade da forma que você imagina. Elas respondem à consequência. Quando não existe custo psicológico para te desrespeitar, o desrespeito se repete. Quando não existe limite claro, o espaço é tomado. Isso acontece no trabalho, nas relações, na família, em qualquer ambiente onde há disputa por atenção, recursos ou status. E aqui está a parte desconfortável. Muitas vezes você ensina os outros a te tratar mal, não pelo que diz, mas pelo que tolera. Cada silêncio diante de um limite violado é uma aula. Cada explicação excessiva é uma confissão de fraqueza. Cada tentativa de agradar comunica medo de rejeição. E o medo de rejeição é uma das alavancas psicológicas mais exploradas que existem. Pessoas estrategicamente inteligentes sabem disso. Elas não precisam levantar a voz, não precisam ameaçar. Elas apenas se retiram emocionalmente, mudam o tom, controlam o acesso. E o outro sente. Porque poder não é sobre agressão, é sobre controle de fluxo. Quem decide quando fala, quando se cala, quando se afasta, controla o jogo. A maioria das pessoas acha que poder é confronto direto. Não é. Poder real é criar consequências sem precisar explicá-las. E talvez agora você esteja percebendo algo. Talvez esteja lembrando de situações onde foi desrespeitado de forma sutil. Onde sentiu que algo estava errado, mas não reagiu. Onde engoliu para manter a paz. Essa paz custou caro, mas isso não é uma condenação. É um ponto de virada. Porque no momento em que você reconhece a armadilha da ingenuidade, você para de cair nela. Na próxima parte você vai entender como pessoas inteligentes constroem respeito sem confrontos constantes. E por que silêncio, às vezes, é a forma mais agressiva de poder que existe. E quando você aprende isso, as regras do jogo começam a mudar. Existe uma ilusão perigosa que prende pessoas inteligentes em posições fracas. A ilusão de que poder vem de falar mais. Na realidade, quanto mais você fala, mais previsível se torna. E previsibilidade é fácil de controlar. Pessoas que dominam o jogo psicológico entendem algo simples. Informação é moeda. E quem entrega tudo de graça perde valor. Observe líderes reais, não os carismáticos de palco. Eles escolhem palavras, usam pausas, deixam frases incompletas. E isso gera tensão. O cérebro humano odeia o vazio. Quando algo não é dito, ele tenta preencher. E nesse processo, entrega emoções, intenções e fraquezas. Silêncio não é ausência, é pressão. Quando você responde imediatamente, você reage. Quando você demora, você controla o ritmo. E quem controla o ritmo, controla a interação. Isso vale para conversas difíceis, negociações, conflitos e decisões importantes. Maquiavel entendia isso profundamente. Ele sabia que demonstrar tudo o que se pensa é entregar vantagem, que clareza excessiva enfraquece, e que ambiguidade, quando usada com precisão, cria autoridade. Não porque confunde, mas porque força o outro a se posicionar primeiro, e quem se posiciona primeiro se expõe. A maioria das pessoas age como se estivesse sempre em julgamento, tentando provar valor, tentando ser aceita, tentando ser validada. Mas poder real não pede validação, ele impõe presença. Pense nisso. Quem se justifica demais parece culpado. Quem se explica demais parece inseguro. Quem tenta convencer parece depender. Já quem fala pouco, observa e reage com precisão, gera respeito silencioso. Isso não significa ser frio o tempo todo. Significa ser seletivo. Você não precisa reagir a tudo. Não precisa explicar cada decisão. Não precisa participar de toda disputa. Escolher onde investir energia é uma demonstração de força psicológica. E aqui está um ponto crucial. Pessoas fracas querem vencer discussões. Pessoas fortes querem controlar cenários. Quando você entende isso, muda sua postura, sua linguagem corporal, seu tom, sua forma de entrar e sair de situações. Você para de correr atrás de aprovação e começa a filtrar acesso. Nem todos merecem sua explicação. Nem todos merecem sua emoção. Nem todos merecem sua reação. E quando você começa a agir assim,
algo curioso acontece. As pessoas começam a te observar mais, a medir palavras, a recalcular abordagens. Não porque você mudou o que diz, mas porque mudou o que permite. Isso é domínio psicológico. Mas ainda falta algo, porque silêncio sem direção vira isolamento, e percepção sem ação vira paranoia. Na próxima parte você vai entender como unir controle emocional, estratégia e ação, sem se tornar alguém impulsivo ou isolado. É aqui que a inteligência se torna perigosa. Existe um erro final que separa quem entende o jogo de quem realmente vence. A maioria das pessoas até aprende conceitos, entende ideias, reconhece padrões, mas continua presa em um estado passivo, porque saber não é poder. Poder é aplicar sem anunciar. Os mais perigosos nunca declaram o que estão fazendo. Nunca avisam que mudaram. Nunca dizem que agora entenderam o jogo. Eles simplesmente passam a agir diferente. Menos explicações, menos justificativas, menos urgência em agradar, mais firmeza, mais silêncio, mais consequência. E isso cria algo que não pode ser falsificado. Presença. Presença é quando você entra em um ambiente e não precisa competir por atenção. Ela vem até você. É quando as pessoas sentem que errar com você custa caro, mesmo que você nunca ameace. É quando sua ausência pesa mais do que sua presença constante. Isso não nasce da agressividade. Nasce da coerência. Você fala pouco, mas quando fala, sustenta. Você promete pouco, mas entrega. Você tolera pouco desrespeito, mas não cria drama. E isso reprograma o modo como o mundo responde a você. Maquiavel compreendeu isso séculos atrás. Ele viu homens perderem tudo não por falta de talento, mas por excesso de ingenuidade. Ele entendeu que o poder real não se anuncia. Ele se instala. E quando se instala, não precisa ser defendido, porque já é reconhecido. A virada acontece quando você aceita uma verdade desconfortável. O mundo não te deve reconhecimento. Ele responde apenas ao que você demonstra consistentemente, não ao que você sente, não ao que você merece, mas ao que você sustenta. A partir desse ponto, não existe mais vitimismo. Não existe mais ninguém me vê. Não existe mais não me dão espaço. Existe apenas estratégia. Você escolhe onde entra. Você escolhe onde investe energia. Você escolhe quando falar e quando deixar o silêncio trabalhar por você. E aos poucos algo muda. As pessoas começam a te testar menos, a invadir menos, a brincar menos com seus limites, porque entenderam, mesmo sem saber explicar. Com você o jogo é outro. Esse é o momento em que você deixa de ser invisível e se torna inevitável. Mas atenção, esse caminho não tem volta. Depois que você enxerga a engrenagem psicológica, não consegue mais fingir que não vê. Você passa a notar manipulações sutis, jogos de poder disfarçados, tentativas de controle emocional. E a escolha passa a ser sua: continuar operando como a maioria, ou assumir o desconforto de ser estrategista. Porque no fim, só existem dois tipos de pessoas nesse jogo: as que reagem e as que moldam o cenário, as que pedem espaço e as que ocupam, as que esperam justiça e as que entendem poder. A decisão é silenciosa, interna, e começa agora. Seja impiedoso com sua ingenuidade, disciplinado com suas emoções e estratégico com sua presença. Até a próxima.